E aí galera, tranquilidade? Canal WhatsApp. A aula de hoje vai ser um pouquinho diferente das anteriores. Por qual motivo? Da última vez, estava gravando, por um deslize nosso, acabou que não saiu o áudio. E aí, tem jeito, tem que fazer de novo. Só que hoje eu vou fazer de novo esta aula sem o público, sem nossos queridíssimos alunos. Vamos nessa então? Aí ó, vamos começar a nossa aula com um exemplo bem tranquilo para poder puxar da aula passada o conceito inicial, como é que você interpreta, como é que você identifica o espaço amostral e como é que você identifica também o evento. Então veja, tranquilidade, observe, considere todos os números com 4 algarismos distintos obtidos pela permutação troca dos algarismos 4, 6, 7 e 8. Escolhendo um desses números ao acaso, determine a probabilidade de ser um número ímpar. Bem tranquilo, veja. A probabilidade para ser número ímpar, o nosso evento é ser número ímpar. Só que dentro dos 4 algarismos possíveis que podemos formar. Então, temos 4 algarismos e a partir deles vamos escrever todos os números possíveis que podem ser formados. Com isto, teremos o espaço amostral. Então, olha só, galera. O espaço amostral, que eu vou colocar de letra S aqui, ó, serão todos os números que eu posso formar de forma distinta, com os algarismos sem repetição, com esses 4 algarismos, o 4, 6, o 7 e 8. Então veja como é tranquilo. Já estudamos isso na aula de princípio fundamental da contagem. Quantos números eu posso escolher para casa das unidades de milhar? Eu tenho 4 algarismos, 4, 6, 7 e 8. Posso escolher um desses 4? Então eu tenho 4 possíveis escolhas. Escolhendo uma das 4, me sobram 3 possíveis escolhas. Depois sobram 2 e 1. Multiplica 4, 3, 2, 1. 24 é o nosso espaço amostral. Beleza? Agora, eu quero que o meu evento seja de número ímpar. Então vou chamar aqui, ó, E, que vai ser o meu evento. E o meu evento é o quê? Que seja número ímpar. Galera, para ser número ímpar, observe. Ele tem que terminar aqui na casa das unidades com o número ímpar. E do 4, 6, 7 e 8, eu só tenho 7 que é ímpar. Então aqui, ó, eu posso fixar o número 7. Isso quer dizer que eu tenho uma única possível escolha aqui para cada das unidades. Logo, portanto, para as demais casas aqui, unidade de milhar, eu tenho 3 algarismos, o 4, 6 e 8. Então eu tenho 3 possíveis escolhas. Escolhi uma dessas 3, me sobram 2. E depois, por fim, uma. Multiplica 3, 2, 1, 1 dá 6. Tranquilo. Pronto. Finalizando, nossa probabilidade é a razão entre o número de elementos do meu evento sobre o espaço amostral. O número de elementos do meu evento, que é ser número ímpar, é 6 números possíveis, sendo ímpares. E o espaço amostral, 24. Morreu a onda, tá? Aqui nossa probabilidade. Podendo simplificar por 6 ambos, 6 por 6 dá 1, 24 por 6 dá 4. Tá aí nossa probabilidade, equivale a 0,25 se fosse colocar em decimal, ou se fosse em porcentagem, seria 25% formado por números ímpares. Tranquilidade? Beleza? Agora veja só, se perguntasse, e a probabilidade de ser número par? Bem, a probabilidade de ser número par seria o complemento desse aqui para 100. Ou seja, se 25% é ímpar, o restante vai ser par. Só que tem que tomar cuidado quando você teve aulas passadas de combinatória, quando você tem o zero sendo um desses algarismos. Então tem que tomar cuidado com essa história de metade ímpar, metade par. Nem sempre, beleza? Então, e se eu tivesse letra B, a probabilidade de ser um número par? Direto, 75%, ou o complemento disso aqui, 3/4. E se fosse montar, ficaria como? Assim, ó. Aí, ó, na letra B, se é um número par, o espaço amostral, ele não muda, continua sendo 24, ok? Então, o que vai mudar é o nosso evento. Então, nosso evento aqui, galera, olha só, 4 algarismos. Agora, eu quero que ele seja par, já sei da resposta, porém, vamos mostrar, escrevendo, desenvolvendo. Aqui, ó, na casa das unidades tem que ser o número par, ou seja, pode ser o número 4, o 6 e o 8. Então aqui poderia ser o 4, o 6 e o 8. Ou seja, 3 possíveis escolhas. Feito uma das 3 escolhas,
entre as 4, agora aqui para casa das unidades milhar, eu tenho 3 números, porque um já fui para casa das unidades. Então, 3 números, depois me sobram 2 e me sobra 1. Pronto, multiplica, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 3, 18. Morreu. Então, nossa probabilidade vai ser a razão entre o número de elementos do evento sobre o número de elementos do espaço amostral. Nosso espaço amostral continua sendo 24, e agora o nosso evento, que é o número par, 18 números. Pronto, simplifica por 6, 18 por 6 dá 3, 24 por 6 dá 4. Perceba, 1/4 de número ímpar, 3/4 de números pares. Belezinha? Colocando isso em porcentagem, daria 75%. Beleza? Agora, olha só o próximo. Nesse aqui, ó, também é tranquilo, tem que tomar cuidado. E como são poucos algarismos, fica fácil. A probabilidade dele ser um número ser maior que, 7.000. Qual é a probabilidade de ter um número maior que 7.000? Galera, temos os algarismos, vamos colocar aqui, ó, os algarismos 4, 6, 7 e 8. Beleza. Bom, se ele tem que ser maior que 7.000, eu não posso começar o meu número na unidade de milhar com 4 nem 6. Porque se eu começo com 4, fica o número do tipo 4.000 alguma coisa. Se eu começar com 6, 6.000 e alguma coisa. Não pode. Tem que ser maior que 7.000. Então eu tenho que começar obrigatoriamente com 7 aqui, ó. Veja, 4 algarismos. Se eu fixo o número 7 aqui, então eu tenho uma única possibilidade. Beleza? Agora, para minha casa das centenas, se é acima de 7.000, então eu posso escolher tanto 4, quanto 6, quanto 8. Então eu tenho 3 possíveis escolhas aqui para centena. Escolhi uma das um dos 3 números, 4, 6 e 8. Vamos supor que eu escolhi o 8 e o 7 já está fixado, sobra o 4 e o 6, ou seja, 2 possíveis escolhas. E, por fim, só uma. Então, os números maiores de 7.000 que começa com 7, eu tenho 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 6 números. E aí, agora eu formo os números que começam com 8 na unidade de milhar, 8.000 alguma coisa. Logo, portanto, eu tenho uma única possibilidade, que é o número 8, e os demais eu posso escolher o 4, o 6 e o 7 para cada das centenas. Então, 3 possíveis escolhas, depois 2 possíveis escolhas e por fim 1, ok? Obviamente que nesse caso aqui daria para você fazer isso aqui uma única vez e multiplicar por 2. Aqui também dá 6, então eu tenho 12 possíveis números, 12 números maiores que 7.000. O nosso espaço amostral continua sendo 24, beleza? Então nossa probabilidade agora aqui, ó, probabilidade é a razão entre o número de elementos do meu evento, que é 12, sobre o espaço amostral, que é 24. Simplifico ambos por 12, dá meio, ok? Essa é a probabilidade, ou então 50%. Tranquilidade? Fácil aqui, é só para poder retomar o da aula passada, você lembrar o conceito de probabilidade, para a gente poder evoluir um pouquinho mais. Vamos nessa, para o próximo? Olha só, exemplo 2, tranquilo também, só que a gente vai ter que lembrar um pouquinho de geometria, mas é fácil. Considere que 3 vértices de um hexágono regular sejam escolhidos aleatoriamente. Qual a probabilidade de que esses vértices formem um triângulo equilátero? Galera, olha só, ele fala de um hexágono regular, uma figura geométrica com polígonos de 6 lados iguais. Vamos desenhar aqui. E desse polígono de 6 lados, tem 6 vértices. Ele está falando para escolher 3 aleatoriamente. Então olha só como é que vai ficar. Desenhando aqui o Paranauê, não vai ficar perfeito, mas tá de boa. Olha só, galera, aqui está o nosso hexágono. Aí ele fala assim, ó, eu vou escolher 3 vértices aleatoriamente e eu quero saber qual é a chance, qual é a probabilidade de que esses vértices formem um triângulo equilátero. Formar triângulo equilátero é formar um triângulo com 3 lados congruentes, beleza? Agora olha só, se eu quero a probabilidade, eu tenho que ter o espaço amostral. O espaço amostral são todas as possíveis formas de formar um triângulo aqui nesse hexágono. Então pensa, se eu enumerar aqui, ó, vértice A, vértice B, C, D, E e F, um possível triângulo que eu posso formar é o triângulo de vértices A, B e C. Porque olha só,
ABC forma esse triângulo aqui, ó. Tranquilidade? E aí, eu posso formar outros triângulos, por exemplo, o A, o E e o C, ó. A, E, C. Posso formar o F, o D e o B. F, D, B. Dá para formar vários triângulos aqui, só que todos não serão equiláteros. Aqui, todos os triângulos formados será o meu espaço amostral. E como é que eu posso definir esse espaço amostral? Galera, tranquilo. Esse espaço amostral que eu vou chamar de S, ele nada mais é do que a combinação de 6 vértices para eu escolher 3. Porque veja, se eu escolher 3 vértices aleatoriamente, forma um triângulo. Se eu escolher, por exemplo, o vértice E, o B e o C, aqui forma um triângulo, ó. Consegue observar? E, B, C. Se não consegue observar, abre o olho, porra. Aqui, ó, meu irmão, formou um triângulo, beleza? E eu posso escolher 3 quaisquer. Então, dentre 6 vértices, eu escolho 3. Ou seja, uma combinação de 6, 3 a 3. Por que combinação? Vamos relembrar combinatória. Galera, combinação porque a ordem que eu faço a escolha dos meus vértices não altera no resultado da construção do triângulo. Traduzindo, se eu escolher, por exemplo, o ponto A, B, C, forma esse triângulo aqui, ó, A, B, C. Abre o olho aí, ó. Só eu que consigo enxergar com o olho fechado. Ó, A, B, C. Mas se eu escolher o ponto C, B, A, eu mudei a ordem da escolha dos meus vértices, mas o triângulo é o mesmo, ó, C, B, A. Olha só, o mesmo triângulo, beleza? Então, por isso que é uma combinação. E aí, de forma rápida, já fizemos isso nas aulas de combinatória. Você que não tem habilidade combinatória, está assistindo pela primeira vez essa aula, então você vai assistir minhas aulas de análise combinatória, beleza? Olha só como é que vai ficar aqui. Irmão, montando aqui a nossa combinação, você tem em cima aqui, ó, 6 fatorial direto, viu? Já estudamos isso. Embaixo, 3 fatorial e 6 menos 3 fatorial, que dá 3. Pronto. Aqui, eu posso fazer o 6 chegar até o 3, claro que você já deve saber que 6 fatorial é 720, mas vamos escrever assim rapidamente, ó, 6, 5, 4, 3 fatorial, beleza? Que eu vou dividir por 3 fatorial, 3 fatorial. Eu posso dividir esses 3 fatoriais. O 3 fatorial é 6, então posso dividir com esse de cima. Sobra o 5 e o 4. Pronto. Nosso espaço amostral é 20. Agora eu vou para o meu evento. Galera, o meu evento é para ser um triângulo que equilátero. Galera, para ser um triângulo equilátero, os 3 lados devem ser iguais. Veja, para os lados serem iguais, você não pode pegar qualquer 2 vértices e ligar. Por exemplo, ó, eu vou apagar, mas desenhando. Se eu escolher esse triângulo aqui, ó, A, B, C, isso aqui não é equilátero, beleza? Agora, se eu formar aqui, ó, do ponto A, pego essa diagonal, do ponto A, ligo com a diagonal E, e aí do E eu ligo com o C, aqui sim eu tenho um triângulo equilátero, beleza? Porque as diagonais são iguais, falou? Um triângulo formado, um triângulo equilátero. Como é que eu vou sair montando os demais? Aqui não vai sair tantos triângulos, dá pra você fazer uma contagem assim, ó. Começa do vértice A. Então eu peguei o vértice A, liguei com o C e liguei com o E. Um triângulo já formado. Do vértice A, tem como formar mais algum outro triângulo equilátero? Você não vai conseguir formar a partir do vértice A um outro triângulo equilátero. Já, mas você pode contar aqui, ó, no sentido anti-horário, A, E, C, mas aí forma o mesmo triângulo, não tem necessidade. Então do vértice A não consigo formar mais nenhum triângulo. Eu vou partir para o vértice B. Do vértice B, olha só, vou pegar o vértice B, D e F. Formo o meu segundo triângulo equilátero, beleza? Partindo do vértice B, consigo formar aqui o meu segundo triângulo equilátero. Aí do vértice B, você não vai conseguir traçar o outro triângulo equilátero. Vai para o vértice C. Mas olha só, do vértice C, se você for traçar o triângulo equilátero, vai ficar C, E, A. Já foi formado, não pode contar. Do vértice D, vai ficar D, F, B. Já foi formado também, não tem como montar. Do vértice E, A, C. Também não consegue formar, já está formado. E do vértice F, da mesma forma, ó, F, B, D, já está formado. Ou seja, aqui eu só tenho 2 possíveis triângulos equiláteros que podem ser formados. Não mais do que isso. Logo e portanto, meu evento é 2, meu espaço amostral é 20. Então minha probabilidade é a razão
entre o número de elementos do nosso evento, que é 2, sobre o espaço amostral, que é 20. Olha que tranquilidade. Simplifico ambos por 2, fica 1/10 é a nossa resposta. Ou se você colocar em porcentagem, 10%. Tudo bem? Tranquilo? Fácil seguir? Beleza? Vamos começar a dar uma aprimorada, exigir um pouquinho mais de você, mas também não é essa coisa, que fodache do caralho. Não, relaxa. Olha o próximo. Então vamos lá, olha só nesse exemplo. Exemplo 3, um pouquinho mais aprumado, é uma questãozinha do vestibular. Você não me fala, eu acho que é da Unicamp ou da UFRJ, mas é muito bom. Veja como é que a gente monta. O engradado, como da figura a seguir, tem capacidade para 25 garrafas. Daqui dá para caber, dá para colocar 25 garrafas. Se de forma aleatória forem colocadas 5 garrafas nesse engradado, a probabilidade de que quaisquer duas delas não recaiam numa mesma fila horizontal, nem numa mesma vertical, é de... Aí o cara colocou as alternativas. Galera, olha só. Vamos fazer a leitura com calma aqui e começar a interpretar. Eu tenho 25 lugares para colocar 5 garrafas que ele falou. Essas 5 garrafas vai ser colocada de forma aleatória. Só que ele botou uma condição, que 2 garrafas nunca podem ficar na mesma linha horizontal ou vertical. Traduzindo esse aqui, ó. Vamos supor que eu coloque uma garrafa bem aqui, ó. Se a primeira garrafa vier aqui nessa posição, nenhuma outra pode ocupar essa linha vertical e essa linha horizontal, beleza? E aí se eu pego uma segunda garrafa e, por exemplo, põe bem aqui, ó. Põe a segunda garrafa bem aqui. Então a segunda garrafa, botando aqui, ó. Nessa linha vertical não pode ter nenhuma. E nem nessa linha horizontal pode ter nenhuma. Beleza? É isso que ele está falando quando ele diz que 2 delas não recaiam numa mesma fila horizontal nem numa fila vertical. Então, primeiro, como é que eu vou montar essa situação da sua probabilidade? Se é probabilidade, eu tenho que ter o espaço amostral, ou seja, todas as possíveis situações de colocar 5 garrafas. Aqui eu vou colocar o nosso espaço amostral sem essa condição, que 2 delas não vão estar na mesma fila vertical e horizontal. Ou seja, eu posso colocar da forma que eu quiser aqui, então de quantas maneiras eu posso colocar? Em 25 espaços, 5 garrafas. Quer dizer, eu vou montar uma combinação de 25 tomado 5/5. Por que combinação? Veja, se eu colocar a garrafa assim, ó, garrafa 1, 2, 3, 4, 5, nessa disposição, e se eu mudar a ordem, botar aqui garrafa 3, 4, 1, 2, 5, eu tenho a mesma formação, ok? A mesma formação aqui nessa fila. Então, tem uma situação de combinação, que eu mudo a ordem de escolha e não mudo o meu resultado. Então, nosso espaço amostral vai ficar assim, ó, chamar de S, nosso espaço amostral é a combinação de 25, 5/5, beleza? Partindo do pressuposto que você já assistiu minhas aulas de combinatórias, se não assistiu, assiste lá. Muitas aulas, muito conteúdo, muito assunto. Vai ficar, ó, 25 fatorial, dividido por 5 fatorial, e 25 menos 5, 20 fatorial. Pronto. Galera, olha só. Não tem a necessidade de você querer desenvolver isso aqui por enquanto. Por quê? Porque nas suas alternativas, você vai ver que você tem aqui o 25 fatorial, o 20 fatorial, o 5 fatorial. Então, de alguma maneira, isso aqui, ó, vai aparecer no teu resultado final, beleza? Esse é o nosso espaço amostral. Agora, quem vai ser o meu evento? Chamar de aqui que você tem que tomar cuidado com o evento. Agora, olha só, vamos entender. Olhando a figura aqui, ó, como é que a gente vai analisar esse nosso espaço amostral? Que é colocar 5 garrafas aqui, sendo que 2 delas não vão estar na mesma fila, nem na mesma linha horizontal e na mesma linha vertical. Olha só como é que é o esquema, galera. Para ficar fácil de você enxergar, a gente vai fazer assim, ó. Eu tenho quantas possíveis escolhas para colocar a primeira garrafa? Eu tenho 25 possíveis escolhas. Suponha que eu vou colocar essa primeira garrafa aqui, ó. Primeira garrafa vem aqui, ó. Falou? Vou botar aqui, ó, em número 1, a primeira garrafa. Beleza. Então eu tenho 25 possíveis escolhas. Então olha só, no nosso espaço amostral, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer uma contagem na minha primeira garrafa, garrafa número 1. Tenho 25 possíveis escolhas para colocar essa garrafa. E aí, para a próxima garrafa, eu não posso ocupar essa linha horizontal nem essa linha vertical. Então, se eu não posso ocupar essa linha horizontal e vertical, me sobra isso aqui, ó. Aqui, galera, é só contar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 16 possíveis escolhas de colocar a minha segunda garrafa. Beleza? 16 possíveis escolhas. Suponho que eu coloquei a segunda garrafa aqui. Então, das 16 possíveis escolhas, botei a minha garrafa nessa posição.
Então aqui eu tenho 16 possíveis escolhas. Aí, olha só, aqui já não pode, ó. Vou dar uma riscadinha aqui. Aqui não pode colocar garrafa nenhuma, nem aqui pode botar garrafa nenhuma. Para minha terceira garrafa, sobram, olha aí, ó, 9 possíveis escolhas. Tranquilo? 9 possíveis escolhas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 9. Então, eu tenho 9 possíveis escolhas para a terceira garrafa e eu vou considerar que a terceira garrafa esteja nessa posição. Estando nessa posição, ninguém pode ocupar essa linha horizontal e nem essa linha vertical. Quarta garrafa. Quarta garrafa, eu tenho 4 possíveis escolhas para poder colocar aqui. Então, 4 possíveis escolhas. Beleza. Coloca a quarta garrafa aqui. Automaticamente ninguém pode ficar nessa linha e nem nessa coluna. E por fim, a quinta e última garrafa só tem uma única possível escolha. A quinta garrafa, uma única possível escolha. Tranquilo? Mas olha só. Aqui eu vou e multiplico. Galera, ó. Vim aqui e multiplico. 25, 16, 9, 4 e 1. Que não precisa multiplicar. Por quê? Não terminou ainda o nosso espaço amostral. Olha só, galera, aqui eu comecei com a garrafa número 1. Mas a garrafa número 1 poderia estar aqui, ó, no lugar da 4 e a 4 no lugar da 1. A garrafa 5 poderia estar no lugar da 3 e a 3 no lugar da 5. Ou seja, aqui, ó, eu poderia fazer uma permutação entre as 5 garrafas e estaria repetindo a minha formação. Bem, se estaria repetindo a minha formação, tendo a possibilidade de permutar essas 5 garrafas e não mudar a minha situação, eu tenho uma repetição. E você sabe que numa contagem, quando você tem uma repetição, você tem que dividir por essa quantidade de termos ou de elementos que vão se repetir. Então essas 5 garrafas, elas podem se permutar e ainda vai estar na mesma posição. Ou seja, a mesma disposição, você está repetindo. E para não contar então a mais, temos que dividir por essa permutação dos 5 elementos. Ou seja, dividir por essa permutação de 5 elementos, 5 fatorial. Beleza? Esse aqui, ó, é o meu espaço amostral. 25, 16, 9, 4, 1 dividido por 5 fatorial. Agora, a probabilidade é exatamente a razão entre o evento, isso aqui, sobre o espaço amostral. Olha só, galera, como é que eu vou escrever aqui, ó, probabilidade, parou o quadro. Aí, nosso espaço amostral é uma combinação 25, 5 a 5. Então eu vou escrever essa razão aqui, ó. 25 fatorial sobre 5 fatorial e 20 fatorial. Em cima é o nosso evento. 25 vezes 16, 9, 4, 1 sobre 5 fatorial. Aqui tá com a cara do Satanás, capeta dos infernos. Mas vai cair em alguma dessas situações aqui, ó, alguma das alternativas. Como é que vai ser o processo? Galera, olha como é que eu vou escrever. Aí, ó, aqui eu vou fazer uma divisão que envolve fração. Divisão que envolve fração. Vou repetir o numerador e multiplicar pelo inverso do denominador. Ou seja, aqui, ó, vai ficar 25, 16, 9, 4, 1 sobre 5 fatorial multiplicado pelo inverso do denominador. O inverso dessa razão aqui fica, ó, 5 fatorial, 20 fatorial e embaixo 25 fatorial. Feito isso, eu posso dividir 5 fatorial com 5 fatorial. Tranquilo? O que é que sobra? Sobra 25, 19, 9, 4, 1, 20 fatorial, 25 fatorial. Se você perceber, aqui, ó, 20 fatorial em cima, 25 fatorial embaixo, numerador, denominador. 20 fatorial, 25 fatorial, tá aqui, ó. Procurando, ó, tem 20 fatorial no numerador e 25 fatorial no denominador. Aqui também na letra D, aqui também na letra, perdão, na letra D, aqui e aqui, ó, 20 e 25, 20, 25, 20, 25. Aí, o que vai acontecer então? Eu tenho que ver o que isso aqui, ó, como é que isso aqui pode ser representado. Se vai ser o C, o D, porque se você olhar pra cá, ó, aqui trocou, já não vai ser a letra E. Aqui já não tem 20 fatorial na B e nem na A. Então estamos entre a C e a D. Então, entre a C e a D, olha como é que vai ficar a situação. Galera, olha como é que eu vou escrever esse 25, 16, 9, 4, 1 para me adequar a uma das duas alternativas. Puxando aqui, ó. Galera, 25, eu posso escrever assim, ó. 5 vezes 5. 16, 4 vezes 4. 9, 3 vezes 3, 4. 2 vezes 2, 1. É 1 vezes 1. Tranquilo? Vezes 20 fatorial dividido por 25 fatorial. Mas se você perceber, olha,
5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, o que é isso? Isso é notação de fatorial. 5, 4, 3, 2, 1 é igual a 5 fatorial. Então aqui também, ó, 5, 4, 3, 2, 1 também é 5 fatorial. Com o 20 fatorial, que já está sobre 25 fatorial. Olha aí nossa resposta. Beleza. Caiu na letra D. Ok? Questãozinha bem mais inteligente, bem mais complicadinha, exige mais atenção e interpretação, principalmente usando o que? A análise combinatória, e ao final ter essa percepção de como eu posso reescrever isso aqui para colocar em uma das alternativas que a questão pedia. Tranquilidade? Vamos prosseguir? Aí galera, olha só, dando continuidade, vamos prosseguir com o nosso assunto, incluindo um assunto lá do primeiro ano, que é união de conjuntos. Lá a gente estudou união com 2 conjuntos e 3 conjuntos, beleza? Aqui vamos trabalhar com 2 conjuntos e você faz a extensão para 3 conjuntos também. Galera, probabilidade da união de 2 conjuntos. Lembre-se desse diagrama, né? Todo mundo lembra desse aqui? Você tem um conjunto A, um conjunto B e uma parte que é uma interseção entre esses 2 conjuntos. A interseção de A e de B. Tranquilo aqui? Vocês lembram dessa anotação aqui? A interseção com B é aquilo que pertence ao conjunto A e pertence ao conjunto B. Tranquilo? Pessoal, olha só. Pode acontecer de mexer com a probabilidade e não ter interseção. Quando não tem interseção, vamos ter eventos mutuamente exclusivos ou excludentes. Isso a gente vai trabalhar em algumas questões da UNB daqui a pouco. Veja, aqui é só para poder relembrar um pouquinho que na verdade você não precisa saber teoria de probabilidade para poder desenvolver isso aqui. Retomando, aqui eu tenho ó, a união de 2 conjuntos. A união B, o que é a união B? É o conjunto A mais o B menos a interseção, falou? Se eu pegar essa igualdade e fazer o seguinte, ó, eu vou escrever assim. Eu tenho o número de elementos da união dos 2 conjuntos. Número de elementos da união de 2 conjuntos é igual ao número de elementos do conjunto A mais o número de elementos do conjunto B menos o número de elementos do conjunto interseção. Se eu pegar toda essa igualdade e dividir pelo meu espaço amostral, se eu dividir pelo meu espaço amostral, ou seja, número de elementos do meu espaço amostral, dividir todo mundo pelo número de elementos do espaço amostral, isso aqui nada mais vira do que, olha aqui, ó, isso aqui é a razão. A razão entre quem? Entre aquilo que eu quero sobre o total, que é o espaço amostral. Então isso aqui eu posso escrever assim, ó, probabilidade da união de 2 conjuntos. O que vai ser a probabilidade da união? Olha, a probabilidade do evento A ocorrer mais a probabilidade do evento B ocorrer menos a probabilidade do evento interseção ocorrer. Tá aí, ó. A gente vai usar a situação. Caso, atenção, caso a sua interseção não exista, ou seja, seja zero, não vai ter interseção, eu vou botar aqui, ó, caso a interseção seja igual a zero, se for o número de elementos do nosso evento for zero, ou então, se você for considerar como conjunto, vazio, assim, ok? Se o conjunto A interseção B for vazio, ou o número de elementos da interseção for zero, então, nossa probabilidade da união de 2 conjuntos vai ser somente a probabilidade de um evento ocorrer, o evento A, mais o evento B ocorrer. Não teremos a interseção. Isso aqui nós chamamos de um evento mutuamente exclusivo ou excludente. Exclusivo. Por quê? Porque você não vai ter o que é comum de um evento com o outro. Vai ser uma coisa exclusiva para um evento mais para o outro evento. Como é que a gente usa isso aqui, ó? Tranquilo? Para cá. Exemplo. Fácil. Para apresentar um trabalho, um professor sorteará um aluno entre os 30 da turma, escolhidos de acordo com o número da chamada. Então, eu tenho o número da chamada,
começam com 1, 2, 3, 4, 5, vai até o 30. Ele quer saber qual é a probabilidade de o número do aluno escolhido ser, exemplo, letra A, um número primo ou um número par, primo ou par. Vamos botar aqui, ó, primo ou ímpar, beleza? Então olha só, qual é a probabilidade do número escolhido ser, exemplo, ser primo ou maior que 10. Qual seria essa probabilidade? Galera, olha só, se eu quero calcular a probabilidade, eu tenho que saber o meu espaço amostral. O meu espaço amostral são exatamente os 30 alunos da turma, numerados de 1 a 30, falou? Então eu já tenho o meu espaço amostral que é 30, vou deixar anotado aqui, ó, de S como meu espaço amostral 30. Agora, quem será o meu evento que eu vou chamar de E? Galera, o meu evento tem que ser um número primo ou maior que 10. Galera, vou botar aqui, ó, os primos. Quem seria esse número primo? Galera, vamos pegar os números primos que vai do 1 ao 30. Sabemos que o primeiro número primo é o 2, depois o 3, o 5, o 7. O 9 não, o 9 não é primo. E nem o outro número par também vai ser primo. 2, 3, 5, 7, o 11, 13, 15 não, 17, 19, 21 não. 23 é primo, 25 não é primo, 27 não é primo, 29 é primo. Beleza. Olha só, para esse número primo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenho 10 números que são primos. Vou botar aqui, ó, N, que é o meu evento. Para ser número primo, são 10. Agora, maior que 10, vou botar assim, ó, maior 10, ok? Maior que 10, maior 10. Galera, quais são os números maiores do que 10 que eu vou pegar? Ué, 11, 12, até chegar ao 30. Tranquilo? Do 11 ao 30, eu tenho quantos números? Ué, se eu sair contando aqui, cuidado para não fazer 30 menos 11. Algumas vezes a pessoa faz uns cálculos que acaba errando por uma unidade. É só você pensar assim, ó. Galera, do 11 ao 20, você tem quantos números? 11, 12, 13, 12, 15, vai contando mesmo. 16, 17, 18, 19, 20. São 10 números, beleza? Do 11 ao 20, 10 números. Do 21 ao 30, mais 10. Então aqui, o número de elementos que vai ser maior que 10, vou botar aqui, ó, maior 10. Beleza? Só que olha só, nesse meu evento, para que seja primo ou maior que 10, eu tenho aqui, ó, números que estão nessa interseção, ou seja, que são maiores do que 10 e são primos. Quem são esses números? Aqui, ó, o 11 é maior que 10 e é primo. O 13, o 17, o 19, o 23 e o 29. Todos eles são maiores do que 10 e são primos. Ou seja, essa parte é a interseção dos dois conjuntos. Então aqui, ó, galera, vou botar aqui, ó, primo interseção com maior que 10, quem vai ser? Qual vai ser o número de elementos da minha interseção? Do número primo e ainda ser maior que 10. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, são 6 possíveis números, ok? Então, como é que vai ficar o nosso evento? Galera, olha só como é que vai ser fácil. Trazendo para cá, peguei quem são os primos, 10, maiores que 10, 20. E a interseção dos dois, 6. Então, como é que ficaria a nossa probabilidade? Ó, a probabilidade de ser um número primo ou maior que 10, o ou, galera, você tem que sempre recordar que isso aqui, ó, é união. Falou? Então, eu quero a probabilidade de ser primo, botar aqui, ó, primo, ou é união maior que 10. Beleza? Como é essa probabilidade? Galera, aqui, ó, vai ser quantos primos eu tenho? Cadê? 10. 10 números primos. E qual é o meu espaço amostral? Porque lembrando, ó, eu posso escrever assim, ó, é a probabilidade de ser primo mais a probabilidade de ser maior que 10 menos a interseção de ser os dois, menos a probabilidade de ser primo, interseção maior que 10. Beleza? Então, puxando isso aqui pra cá, galera, olha como é que vai ficar. Qual vai ser a minha probabilidade? Galera, de ser primo. De ser primo, são 10 dividido pelo nosso espaço amostral, que é 30. Então, 10 sobre 30. Mais, aqui, ó, maior que 10.
São 20 números. Então, 20 sobre espaço amostral, que é 30. Menos, aqui ó, interseção. Interseção primo e maior que 10. São 6 números, que são primos e maiores que 10. Então, 6, probabilidade dele, sobre espaço amostral, que é 30. Acabou. Daqui, ó, como tem o mesmo denominador, mantém-se o denominador. 10 mais 20, 30. 30 menos 6, 24. Tá aí, tranquilaço. Aqui eu posso simplificar por 6. 24 por 6 dá 4. 30 por 6 dá 5. Essa é a minha probabilidade. Que se você colocar em porcentagem, vai dar 80%. 4 sobre 5 dá 0,8. Então vai dar 80%. Beleza? Primeira situação aqui, que envolve união de dois conjuntos. No caso foi união união de números primos com os números maiores que 10. Agora, olha o próximo exemplo. Letra B. Na letra B, se fosse qual é a probabilidade de um número do aluno escolhido ser, olha só, múltiplo de 5 ou 7. Qual a probabilidade de ser um número múltiplo de 5 ou 7? Galera, tranquilo. O nosso espaço amostral continua sendo 30 números, falou? Quem são os múltiplos de 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Quem são os múltiplos de 7? 0, 7, 14, 21, 27, 28. Então aqui eu vou botar, galera, ó, fica fácil, M5. Quem são os múltiplos de 5? 0 não está na nossa lista. Vai do número 1 ao 30. Então, 5, 10, 15, 20, 25 e 30. Esses são os múltiplos de 5. Ou seja, eu tenho quantos elementos múltiplos de 5? Vou botar aqui, ó, número de elementos múltiplos de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6 elementos múltiplos de 5. Agora, os múltiplos de 7. 0 não entra na nossa contagem, porque a numeração vai de 1 a 30. Então, é o 7, o 14, o 21 e o 28. Todos eles são múltiplos de 7, divisíveis por 7. São quantos números aqui? São 4. Beleza? Agora veja, dos que estão aqui, eu tenho a interseção, os múltiplos de 5, interseção com 7. Aqui, galera, ó, 5, 7. Tem algum número que é comum, que pertence ao conjunto múltiplo de 5 com os múltiplos de 7? Você vai ver aqui, ó, que não tem aqui. Teria se fosse o 35, mas não está na nossa contagem. Então, aqui, ó, o conjunto é vazio. Então, o número de elementos dessa interseção é 0. Ou seja, não tem interseção, coloquei lá no início. Então, que isso é uma situação de eventos mutuamente exclusivos. Ou seja, a nossa probabilidade da letra B aqui, ó, vamos botar aqui agora, probabilidade. É o que? A probabilidade de sair um múltiplo de 5, vou escrever assim, ó, M5, mais a probabilidade de sair um múltiplo de 7. Porque a interseção não vai ter. Então, como é que vai ser a nossa probabilidade? Quantos são os números múltiplos de 5? 6. Sobre o espaço amostral, são os 30 números da turma. Mais os múltiplos de 7. Os múltiplos de 7 são 4. Sobre o espaço amostral, 30. Não tem interseção, então não precisa subtrair pela interseção que fizemos lá no início, tá? Então aqui, ó, 6 mais 4, 10. Sobre 30, isso dá 1/3. Essa é a probabilidade de um número escolhido ser múltiplo de 5 ou múltiplo de 7. Tenho 1/3 de chance de ter essa escolha. Tudo bem? Tranquilo? Então olha só para o próximo. Só para fechar essa parte aqui. Exemplo C. Qual é a probabilidade de um número do aluno ser escolhido ser quadrado perfeito ou divisor de 36? Galera, o que é um quadrado perfeito? É aquele número que elevado ao quadrado dá um resultado. Por exemplo, o 4. O 4 é um quadrado perfeito, porque ele é proveniente do 2 ao quadrado. O 9. O 9 também é um quadrado perfeito, porque o número que dá 9 é o 3 ao quadrado.
Então, o 4, 9 e os demais números são quadrados perfeitos. Como vai de 1 a 30? Então, olha só. Quem são os quadrados perfeitos que eu vou botar de QP aqui? Quem são os quadrados perfeitos? Ué, é o número 4 é um quadrado perfeito, o 9 é um quadrado perfeito, o 16 é um quadrado perfeito, o 25... Ah, detalhe, galera. O 1, né? O 1 ele é um quadrado perfeito. Porque 1 ao quadrado dá 1. Depois o 4, 9, 16, 25. Todos esses, ó, são quadrados perfeitos. Por quê? Para dar 1 é 1 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Beleza? Galera, então aqui, ó, eu tenho no meu número de elementos de quadrados perfeitos 1, 2, 3, 4, 5. Então, número de elementos, quadrado perfeito. Agora, divisores de 36. Quem são os divisores de 36? Eu vou botar assim, ó, de 36. Quem são os divisores de 36? Ué, tranquilo? É o 1, dá para dividir o 36. O 2, o 3, o 4 dá para dividir. O ímpar não. O 6 dá para dividir. 7 não. 8 não. 9 dá para dividir. 12 dá para dividir. E por último, o 18. Já com 36 dá, é verdade. 36 é um divisor do 36. Só que, de acordo com o que a gente está vendo no exemplo, só vai até o número 30. Então, você não pode passar aqui do 18, porque o próximo divisor, que seria o 36, é o 36. E 36 não está na nossa lista. Então aqui, ó, número de elementos, divisores de 36, seria quem, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Porém, como eu quero a probabilidade da união, porque isso aqui, ó, é a união, galera. O O é a união dos conjuntos. Conjunto quadrado perfeito com conjunto divisor 36. Então tem a interseção. Quem seria a interseção entre os quadrados perfeitos, a interseção dos divisores 36? Vamos contar aqui quantos elementos seriam? Aqui eu já vou colocar os elementos, tá, galera? Aí, ó, quem são os elementos comuns que pertencem a um conjunto ou outro? O 1, beleza? O 4, show de bola. O 9, show de bola. Pronto, só 1, 4 e 9. Ou seja, eu tenho 3 elementos na sua interseção. E aí, tendo aqui montado um conjunto, ou o nosso evento quadrado perfeito, sim, evento divisores 36, 8, e o evento interseção dos quadrados perfeitos com divisores 36, que é o 3, então nossa probabilidade da união de quadrado perfeito, união com divisores de 36, é quem? Olha lá, eu quero a probabilidade de ser um quadrado perfeito, mais a probabilidade de ser um divisor de 36, menos a interseção deles. Probabilidade da interseção vai ficar curtinho aqui, apertadinho, gostosinho. Ai, 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 quase não deu. Beleza, aqui, ó, vou reduzir só para P, para ter espaço. Qual é a probabilidade de sair um quadrado perfeito? Quadrado perfeito são 5 números sobre o nosso espaço amostral, que é 30. Mais probabilidade dos divisores 36, são 8 números, divisores 36, sobre nosso espaço amostral, que é 30. Menos a probabilidade da interseção, são 3 elementos do meu evento, interseção, 3 sobre 30, que é o nosso espaço amostral. Então a nossa probabilidade, 5 mais 8, 13, menos 3, 10 sobre 30. Divide por 10, 1/3 é o nosso resultado. Belezinha? Aqui a gente trabalhou uma situação bem tranquila da união, da probabilidade da união de dois conjuntos. Vamos fazer algumas da UNB? Então vamos lá, galera, olha só, fazendo questõezinhas, vamos fazendo na sequência 3 questõezinhas da UNB da nossa lista, beleza? Vai aparecer na sua tela. Questão de número 5. Essa questão de número 5 é uma questão da prova do PAR de 2014. Vamos nessa? Vamos ler? Olha só. Como atualmente muitas mulheres têm optado por ter filhos em idade mais madura,
A demanda por vagas em clínicas para tratamento de fertilização in vitro FIV tem aumentado. A tabela a seguir mostra o resultado de uma pesquisa realizada com 3.200 mulheres que buscaram tratamento de FIV em 2012. Os dados mostram o número de mulheres por faixa etária que engravidaram após o tratamento. Olhando aí para a tabela, observa bem a tabela aí, galera. Você tem aí, ó, grupo por idades. Eu tenho 4 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Na segunda coluna, número de mulheres em tratamento de FIV, que é fertilização in vitro, 370, 1.508, 1.032, 290, totalizando 3.200. E na última coluna, número de mulheres que engravidaram com o tratamento FIV, que são 185, 686, 284, 38, totalizando 1.193. Aí ele fala assim, ó, com base nessas informações, julgue os itens seguintes. Item 107. Vamos lá, galera, item 107. Na leitura aí acompanha, vamos lá. É inferior a 28% a chance de uma mulher que engravidou após o tratamento de FIV pertencer à faixa etária do grupo G3 ou G4. Então veja só, você quer verificar se é ou não inferior a 28%. Então ele fala assim, ó, que engravidou após o tratamento de FIV pertencer à faixa etária do grupo G3 ou G4. Se você olhar para G3 aí, G3, o número de mulheres que engravidaram foi 284. E no G4 que ele fala, o número de mulheres é 38. E ele coloca aqui, galera, ó, G3 ou G4. Pessoal, G3 ou G4, isso aqui é união. Se é união, a gente vai somar, a gente vai unir. E se tem uma união de conjuntos, você tem que verificar se vai ter interseção. Só que não tem interseção nesse caso, porque não tem a quantidade de mulheres que está no mesmo grupo de G3 e G4, falou? Então aqui, ó, em G3, quantas mulheres engravidaram com tratamento FIV? G3 aí olhando 284. Beleza. Ou é adição, é unir, é somar, união. Com G4, 38. Beleza? Ele quer qual é a probabilidade disso aqui acontecer. Tranquilo. Aqui, galera, o seu espaço amostral, se você observar aí, o total de mulheres que engravidaram com tratamento de FIV, lá embaixo, ó, na terceira coluna, é 1.193. Porque ele está querendo qual a probabilidade das mulheres que engravidaram com tratamento FIV, as mulheres que engravidaram é 1.193, ou seja, o espaço amostral. Então, G3, 284 sobre espaço amostral, 1.193. Aqui eu já escrevi o que? A probabilidade. Beleza? E G4, são 38 mulheres que engravidaram. E o espaço amostral, 1.193. Tranquilo, tranquilo. Aí, ó, os denominadores são iguais. Então, continua o mesmo denominador. E aqui você soma 284 com mais 38, 322. Maravilha. Você faz essa divisão aqui, galera, vai dar 0,29 alguma coisa. E que isso aqui em porcentagem vai dar aproximadamente 29, alguma coisa por cento. Beleza? Então ele falou no item 107 só. 29. Não, galera, olha só. 26. 0,26 alguma coisa. Então você vai ter aproximadamente 26, alguma coisa por cento. Ele falou no item que é inferior a 28% a chance de uma mulher engravidar com tratamento FIV. Aqui, ó, 26% alguma coisa é inferior a 28% que ele afirma no item. Então nosso item tá jumento. Tá aí. Então realmente é inferior a 28% uma mulher do grupo G4, G3 ou G4 engravidar. Beleza? Próximo item, que é o 108. Acompanha aí, galera. 108 fala assim, ó. A probabilidade de uma mulher do grupo G1 engravidar com tratamento de FIV. Olhando para a tabela, você vai ver assim, galera, ó. Grupo G1. Número de mulheres em tratamento com a FIV, 360. Número de mulheres que engravidaram com tratamento, 185.
Então ele pede na 108 aqui, ó, a probabilidade de uma mulher do grupo G1 engravidar são quantas? São 135. Com o tratamento de FIV foi superior a 0,55. Pessoal, olhando para a sua tabela novamente, aqui ó, é bem tranquilo. Está no grupo G1. Só que ele especificou como é que vai ser essa probabilidade. Ele fala assim, ó, novamente, de uma mulher do grupo G1, especificamente engravidar. Pessoal, no grupo G1, você tem 370 mulheres que foram no tratamento e destas, 185 que engravidaram. E ele quer saber se isso é superior a 0,55. Veja, você tem lá no grupo G1 370 mulheres que estão em tratamento com FIV. E dessas mulheres, quantas engravidaram? Cadê a tabela? 185. Pronto. Se você verificar aqui, ó, 185 é exatamente a metade de 370. Ou seja, se você dividir dá 0,5. Ele falou que é superior a 0,55. Não, não é superior. É inferior a 0,55. Então o item está errado. Tranquilidade? Fácil. Vamos para a próxima questãozinha? Questão 6. Olha aí no enunciado, olha para a tabela que vai aparecer aí. Uma questãozinha da prova da UNB 2013. Olhando para a tabela, antes da gente fazer a leitura, você tem aí, ó, Arena Pernambuco, Castelão, Fonte Nova, Mineirão, Maracanã, Nacional, totais. Homens, mulheres, beleza? Tá aí, ó. Lá no finalzinho, total de homens 241, total de mulheres 127. Se eu somar 241 com 127, dá 368. Beleza? Vamos lá para a leitura? Falando assim, ó. A tabela acima apresenta a quantidade em milhares de torcedores presentes nos estádios de futebol de algumas cidades brasileiras, em um mesmo horário de um mesmo dia. Com base nos dados da tabela, julgue os itens seguintes. Continuando olhando para a tabela aí, observa, por exemplo, Arena Pernambuco, homem 34, significa 34 milhares de torcedores, ou seja, 34 mil. Por exemplo, você vai lá no Estádio Nacional Brasília, mulheres 27, significa 27 mil pessoas, beleza? No caso, 27 mil mulheres. Aí, vamos lá para o item 132. Na leitura acompanha, item 132. A chance de um dos torcedores presentes nos estádios, selecionado ao acaso, ser mulher e estar no Mineirão, ou ser homem e estar no Castelão, é superior a 20%. Veja, olha na leitura aí, ele fala assim, ó, é a chance de selecionar, ser mulher e estar no Mineirão. Leia aí. Ser mulher, vou deixar anotado aqui no quadro, mulher e Mineirão, e estar no Mineirão, ou ser homem e estar no Castelão. Ser homem e estar no Castelão. Galera, beleza. Olha pra cá agora, pro quadro. Ser mulher e estar no Mineirão, se você olhar lá pra tabela, você vai verificar que mulheres no estádio Mineirão são 23. Aqui eu não preciso botar 23 mil, falou? Só ponho 23 porque eu sei que a conta está em milhares. O eu já sei que é união. União é adição, é juntar e somar. Eu vou somar 23 com a quantidade de milhares de homem no Castelão. Homem no Castelão, cadê? 45. Tranquilo? Obviamente, se eu tenho uma união aqui desses dois conjuntos, desses dois eventos, mulher no Mineirão, homem no Castelão, eu não tenho ao mesmo tempo mulher e homem no Mineirão e Castelão. Falou? Então aqui eu não tenho a interseção, então é uma probabilidade da união de eventos mutuamente exclusivos. Falou? Aí olha só, ele não especificou o seu espaço amostral. Isso quer dizer que o seu espaço amostral é o total de torcedores que foram todos anotados aí. E qual é o total de torcedores? Volta para a tabela aí, volta para a tabela. Voltou para a tabela, você vai ver lá, ó, homens, total 241. Mulheres, total 127. Então, volta para cá. O meu espaço amostral é a soma desses homens e mulheres, que dá 3
3,68. Tá aí. Essa é a minha probabilidade. Então a minha probabilidade aqui, ó, 23 sobre 3,68 mais 45, 3,68. Tranquilaço? De boa? Aqui, ó, eu vou somar, vai dar 68 sobre 3,68. Você vai dividir isso aqui, vai dar aproximadamente 0,18. Aproximadamente 0,18. Isso quer dizer aproximadamente 18%. Vai ter mais casas decimais, mas estou colocando aqui, eu não preciso correr com mais casas decimais, até porque, galera, prova da ONB, você pode usar calculadora, falou? Então você vai fazer isso aqui na calculadora. Pronto, ele afirmou aqui, ó, que a chance de ser um torcedor, mulher está no Mineirão ou homem está no Castelão, é superior a 20%. Não, não é superior, é inferior a 20, 18. Então o item está errado. Tranquilo? Olha o próximo item, 133. A leitura, galera. Caso seja selecionado ao acaso um dos torcedores presentes nos estádios, a probabilidade dele estar no estádio Arena Pernambuco é superior a 0,1. Pessoal, quando ele fala aqui, ó, um torcedor está no estádio Arena Pernambuco, ele não especificou na Arena Pernambuco se é homem ou se é mulher, ou seja, você vai considerar que são os dois. Então, no estádio Arena Pernambuco, você tem aí na sua tabela, olha para a tabela de novo. Arena Pernambuco é a primeira linha, são 34 homens com 10 mulheres. Então a minha probabilidade é 34 mais 10 homens e mulheres, é 44. São as pessoas no estádio Arena Pernambuco, 44 mil, sobre o nosso espaço amostral, o total de torcedores, 3,68. Beleza? Fez essa divisão, dá 0,119 alguma coisa. Isso aqui é maior que 0,1 e aqui ele fala no item que ele é superior a 0,1. Isso aqui é superior a 0,1? Sim, 0,119 assim por diante é superior a 0,1. Então o item está certo. Olha aí. Beleza? Próximo item, 134. Fala assim, ó. Acompanha a leitura. A probabilidade de um dos torcedores presentes nos estádios, selecionado ao acaso, ser mulher e não estar no Estádio Nacional de Brasília é inferior a 0,28. Galera, olha para a tabela novamente. Como é que eu vou verificar a quantidade de pessoas, no caso ser mulher e não estar no Estádio de Brasília? Na tabela, você tem um total de 127 mulheres. Então, um total de 127 mulheres, olha para a tabela. Basta você tirar o número de mulheres que está no Estádio Nacional, porque ele quer que não esteja no Estádio Nacional. Então, mulheres no Estádio Nacional, se você olhar aí para a tabela, são 27. Então, você vai subtrair pelas mulheres que estão no Estádio Nacional. Maravilha. Subtraiu, dá 100. Então a nossa probabilidade, volta aqui, ó. Ele fala que é a probabilidade de um dos torcedores presentes nos estádios. Quantos torcedores nos estádios? Não especificou até esse ponto da leitura. Então é um total de 368. De ser mulher e não estar no Estádio Nacional, ser mulher e não estar no Estádio Nacional é 100. Então, ele quer saber se é inferior a 0,28. Olha só, fica 100, ser mulher e não estar no Estádio Nacional, sobre espaço amostral, que é o total, 368. Isso vai dar 0,27 alguma coisa. Falou? 0,27 alguma coisa. E isso aqui é aproximadamente 0,27. Ô idiota. Isso aqui é aproximadamente 27%. Claro que tem mais casas decimais aqui. Isso aqui tudo eu fiz durante a aula com as molecadas, tá? E aí ele fala que é inferior a 0,28. Isso aqui é inferior a 0,28? Sim, é inferior. Então o item está certo.
Beleza? Questãozinha 6 da nossa lista aí, questão da UNB. Vamos para a próxima. Então olha só, questão 8, para finalizarmos essa nossa aula, que foi onde eu parei com a galera, novamente, onde o vídeo deu errado. Fizemos essa aula e não teve áudio. Questão de número 7, é uma questão do PAS 2010, vamos para a leitura. Uma pesquisa realizada pelo IBOP e divulgada em junho deste ano, revela a grande preocupação dos brasileiros e ainda fala assim, ó, atrás apenas de saúde e segurança, é a educação que os entrevistados consideram como a terceira área mais problemática do país. Segundo os 2.200 entrevistados, a educação básica merece mais atenção do próximo governante. A pesquisa aponta ainda que os brasileiros estão mais preocupados com o ensino, já que, em 2006, o tema ocupava o 7º lugar entre os anseios da população. A tabela abaixo mostra, com base nessa pesquisa, dados da avaliação da educação pública no Brasil nos anos de 2006 a 2010. Olha para a tabela. Você tem na tabela aí, educação pública no Brasil, ano 2006, ano 2010. Aí você tem uma porcentagem aí associada a cada uma das, que ele fala lá, da pesquisa aí se a educação está num determinado nível. Aí ele fala assim, ó, ótimo e boa, 25% em 2006, aumentou para 34% em 2010. Educação regular, 45% em 2006, diminuiu para 44% em 2010. Ruim e péssima, 28% em 2006, 21% em 2010. E não souberam responder, 2006, 2%, 2010, 1%. Tendo como referência o texto acima e considerando que na pesquisa realizada em 2006 foram entrevistados 2.000 pessoas, julgue os itens seguintes. Continua aí na tabela, galera, olha só. Ele fala que em 2006 são 2.000 pessoas, o total entrevistado, e lá no início do enunciado falava que eram 2.200 pessoas em 2010. Beleza. De acordo com os itens que a gente vai desenvolver, que serão 2 itens desse enunciado, dessa questão, ele com certeza vai pedir para você a quantidade de pessoas que se encaixam em cada percentual. Então, antes de começar a fazer a leitura dos próximos 2 itens, olha só aqui para o quadro, eu já deixei aqui para ganharmos tempo e você faz isso em casa fácil, rapidamente, a quantidade de pessoas. Olha só, aqui eu coloquei a tabela que está lá na prova e com o percentual de cada qualidade aqui do ensino em cada ano. Em 2006, 2.000 pessoas. Em 2010, 2.200 pessoas entrevistadas. 25% são 500 pessoas do total de 2.000. 45%, 900 pessoas. 28%, 560 pessoas. 2%, 40. Se somar, vai dar os 2.000. Beleza? Lembrando que calcular isso aqui é fácil, galera. É só fazer na tua calculadora. 2.000 vezes 25 e aperta o porcento. Porque eu não envio pós a calculadora. 2.000 vezes 45 e aperta o porcento. 2.000 vezes 28 e aperta o porcento. 2.000 vezes 2 e aperta o porcento. Vai dar esses números aqui. Igualmente, só que agora para a quantidade de 2.200 pessoas, você vai tirar aqui a quantidade de pessoas que votaram nesse quesito aqui com esse percentual do ano 2010. Beleza? Aí vamos lá. Item 44. O item 44 fala assim, ó, acompanha a leitura. Considerando-se as pesquisas de 2006 e 2010, verifica-se que a média aritmética dos entrevistados que avaliaram a educação pública brasileira como ótima ou boa é inferior à média dos que a consideraram ruim ou péssima. Galera, aqui ó, não é probabilidade, é só um item para você fazer uma comparação de 2006 e 2010 sobre a média aritmética dos que foram entrevistados em relação a ótima ou boa e a que foi ruim e péssima. Pessoal, olha só, olha aí, olha lá para a tabela, olha para a tabela. Olhando para a tabela aqui, ó, ele quer 2006 e 2010. Olha só, galera, 2006 e 2010, ele quer a média da quantidade de pessoas que consideraram a educação ótima ou boa. Então, média é só somar e dividir. Aqui, ó, 500
por 748. Então, 500 pessoas, 2006, 748, 2010. Beleza? Aqui, ó, é uma média. Aí, ó, calculando a média, aqui é para ótima e boa. Só lembrando aqui, ó, ótima e boa. Soma e divide por 2. Beleza? Somou, dividiu por 2, dá 624. Aí, ainda em 2006 e 2010, ele quer agora a média de... Cadê? Ruim... Cadê aí? Cadê? Ruim ou péssima? Ruim ou péssima? Vamos lá. Galera, em 2006, 2010, ruim e péssima aqui, ó. 560 pessoas em 2006, 462, 2010. Então, 560 mais 462 dividido por 2. Isso vai dar 511. É isso? 560 mais 462. Aí ele fala aqui, ó. Ele fala que esse aqui, ótima e boa, é inferior a ruim ou péssima. Não, galera. Esse aqui não é inferior a esse. Beleza? Então, nosso item, vou botar de vermelhinho. Ô, satanás. Tá? O nosso item está errado. Tá errado. Porque ele falou que esse aqui, ó, ótima e boa, é inferior a ruim ou péssimo. A média desse, ótima e boa, é inferior. Não é, é superior. Falou? Próximo item para finalizar, item 45. Fala assim, ó. Se os conjuntos dos entrevistados de 2006 e de 2010 forem disjuntos. Galera, quando fala disjuntos, quer dizer que não tem interseção entre eles, tá? Então, escolhendo-se ao acaso um desses entrevistados, a possibilidade dele ter avaliado a educação pública brasileira como regular ou de não saber ou não ter respondido é superior a 0,47. Aqui ele está pegando os dois conjuntos, tanto 2006 quanto 2010, e que a probabilidade de ser regular ou não saber, galera, olha pra cá, de ser regular ou não saber, eu quero a probabilidade da união desse com esse, regular ou não saber, beleza? Ou seja, eu vou somar aqui, ó, para ser a probabilidade de ser regular, botar assim, ó, regular ou não saberem responder. Como é que é essa nossa probabilidade? Olha só, para ser regular, 900 em 2006, 968 em 2010. Então aqui, ó, eu tenho 900 mais 968, beleza? Sobre o que? Sobre o espaço amostral. Quem é o espaço amostral? É a soma dos 2.000 entrevistados com 2.200, dá 4.200. Beleza? Mas, por quê? É a união de um ou outro. União. Falou? De não saberem responder. Em 2006, 40. Em 2010, 22. Tá aí, ó. Sobre o nosso espaço amostral. Pronto. Tá aí a nossa probabilidade. Aí a gente, aqui ó, tá tudo no mesmo denominador, beleza? 4.200. E aí ele fala assim, ó. Cadê? Ah, ele quer saber se é superior a 0,47. Vamos lá. Galera, quando eu somar isso aqui tudo, ó. 900, 968, 40, 22, dá 1.930. Tranquilo? Aí você pode pegar a tua calculadora, porque o IB aceita a calculadora, dividiu esses dois valores, vai dar 0,459 alguma coisa. Sem problemas, aqui você está com calculadora, aí ele fala que vai ser superior a 0,47. Isso aqui é superior a 0,47? Não. Então o item está errado. Beleza? Você vê que essa questãozinha da UNB, ele trabalhou com a parte de conjuntos, união de eventos, só que não teve a interseção, até porque ele falou nesse item que os conjuntos eram disjuntos, beleza?
Então vamos ver que o item não é tão complicado. Tranquilidade? Por hoje a gente fecha essa aula, foi aqui que eu terminei com a galera, ok? Vamos dar continuidade com mais umas 2 ou 3 aulas de probabilidade para a gente ficar fera e você poder chegar lá na sua prova e poder ter tranquilidade de acertar cada item. Vamos nessa? Vamos estudar? Bate já, espero ter ajudado. Curte nossas aulas, curte o canal, comente com seus colegas. Um abraço e até a próxima. Oi, capetita! Ei, cacê! Pessoal, isso aqui, ó, é minha terceira filha. Essa é a Paçoca. Paçoquinha. Dá um oi aqui, Paçoquinha. Oi, titio. Oi, galera. Vamos estudar? Bate japa, é a Paçoca. Tomou injeção hoje, não tomou? Tá beijinho, sem morder. Morde não. Ela é linda, né, galera? Olha só. Que cuti-cuti. Vai ficar no meu colo aqui. Ó. Vamos estudar? Aqui, ó. Ó. É, já pegou a mãe, hein? Você é top. Você é foda, Paçoquinha. Muito bom. Deixa eu deixar aqui no tanto, falou?